Quero saudar a todos os nossos irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. E estamos aqui para trazer a exposição do nosso estudo na Escola Dominical, que tem como tema Separados da Vida que Deus Concede, no livro de Efésios, capítulo 4, versos 17 a 24. Estamos estudando o livro de Efésios. Diz assim as Santas Escrituras, Nova Almeida Atualizada. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na verdade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Meus queridos irmãos, estamos aqui estudando o livro de Efésios. No primeiro estudo a gente deu um histórico geral da finalidade da carta aos Efésios, escrita por Paulo, e também compreendemos, amados, que o livro tem suas divisões, alguns acham 2, outros 3. Na verdade, eu acho que são 3 divisões, né? Dos capítulos 1, 2 e 3. Ele trata da doutrina, o 4 e o 5 da vida prática, e o 6º, a conclusão também dentro dessa mesma linha. Muito bem, então eu quero chamar a sua atenção para os irmãos que estão estudando conosco, né, esse livro de Efésios. Mas antes de tudo, eu quero dizer e quero orar com você. Deus e Pai, nos ilumine nesta tarde, Senhor, para falar para os nossos irmãos a respeito da Tua palavra, Senhor, para expor para eles os Teus ensinos, para podermos aprender, ter o conhecimento necessário da Tua palavra e também colocar na nossa vida em prática. Guia, ó Deus, em tudo que vamos falar, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nossa aula aí, né, Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, estamos englobando aí todo o nosso presbitério, tendo em vista ser presidente, e todas as igrejas que estão agora conosco, né, formando essa cadeia aí, né, todas as igrejas presbiterianas do presbitério, bem, voluntariamente os que desejarem. Estamos com esse estudo na Escola Dominical. Então, depois de lido o texto, vamos aí para o tema que nós retiramos do verso 18, separados da vida que Deus concede, né? Vamos ver aqui alguns versículos que eu quero expor para vocês numa primeira parte introdutória e depois a exposição no desenvolvimento de cada ponto de cada um desses versículos. Escolhemos os versos 18, 22 e 23. E quero começar a primeira introdução no verso 18. Pela dureza do seu coração. Olha, Paulo está
conclamando aqui, chamando a atenção dos Efésios, né, para não serem como os que não são novas criaturas, né, que traz no seu coração a dureza, né, são endurecidos por causa do pecado, né, como verdadeiros escravos do pecado, né, e, pior de tudo, sob o jugo da lei. Né? E assim, amados, estarem cada vez mais inclinados para o pecado. Olha, a nova criatura, meus queridos irmãos, a nova criatura que faz parte da humanidade de Cristo, irmãos, que traz a imagem e semelhança. E preste atenção, meus queridos, traz a imagem e semelhança. Todo mundo tem a imagem e semelhança de Deus. Todo mundo que nasceu nesse planeta, certo? Com um chip ali dentro para as pessoas saberem, Deus saber que você faz parte dos olhares dele. Ele está por dentro de toda a situação. Mas o crente que não é da humanidade adâmica mais, ao se converter, tornou-se agora da humanidade cristã, né? Essas duas linhas que eu defendo. Né? Nunca vi ninguém defender essa parte aí. Mas eu estou rotulando, né, que quem não é crente, quer seja judeu, quer seja gentil, ele é da humanidade adâmica. Não criou nada, certo? Antes de Jesus vir, esperava. Agora Jesus Cristo já veio. E eles continuam escravos do pecado e sob o jugo da lei. O crente não. Olha aí. Ele tem aqui ele tem o quê? A imagem do seu filho. Olha aí, a imagem do seu filho. Além da imagem e semelhança, tem uma segunda etapa. A imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso que somos cristãos, né, em nossa vida, meus queridos. Para poder, amados, vivermos com entendimento e podermos desfrutar, amados, da vida cristã e dar o testemunho que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Em segundo lugar, nessa introdução, eu quero chamar a atenção do verso 22, a velha natureza. Triste, né, amados? Pessoa sem entendimento, né? Brincadeira, né? O homem que traz parte da natureza adâmica, que não creu na promessa que o mundo, amados, que o mundo recebeu do Redentor Jesus Cristo e veio resgatar o homem do pecado. O homem não creu nisso, né? Não creu, né? A velha natureza do pecado, amado, tem o seu coração endurecido, certo? Entendeu? Entendimento obscurecido, não tem entendimento, certo? Entendeu? Separado de Deus, vivendo na ignorância do pecado, lamentavelmente. Olha, vamos para o terceiro ponto dessa introdução. O verso de número 23. A revestir da nova criatura. Amados, o alvo do ensinamento de Paulo aos Efésios tinha a finalidade, amado, de ele, queridos, ser levado aquele povo, né, que constituía a nova igreja, amados, né, constituir a nova igreja, livre agora da velha natureza, né, livre agora da velha natureza, irmãos, a velha natureza que corrompeu o homem no pecado, né, cedendo aos desejos enganosos da carne, né? Então, Paulo chamava atenção, meus queridos, né, para a presença do pecado. Olha bem, irmãos, que herdamos da natureza anterior, certo? E tem um detalhe, ela continuará
conosco a presença do pecado, é chamado presencial na vida do crente, né? Presta atenção, o crente não é mais inclinado para o pecado, agora é inclinado para Deus, mas ele não deixa de ter a presença do pecado. Mas o pecado agora, amado, não é mais quem domina ele. Paulo disse, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então o crente é inclinado agora para Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que está dentro do coração do homem cristão, vai ajudá-lo a vencer todas as suas dificuldades. Então Paulo chama a atenção para isso aí, amado. Então é preciso que o cristão esteja alerta para não ceder às tentações, irmãos, que perseguem o cristão. As tentações, irmãos, não nos abandonará nunca enquanto nesta vida presente. Só que precisamos estar cuidadosos para não ceder às tentações. Se você está em comunhão com Deus, não vai ceder, né? O crente é aquele que está fora do pecado. Por um lápis qualquer pode cometer alguma falha, algum erro, mas pede logo perdão a Deus. Não é? Então isso é muito importante. Então os cristãos foram contemplados com a graça de Deus, irmãos, e devem agir de conformidade com a nova natureza. Qual é a nova natureza? Né? A natureza cristã, amados, em Jesus Cristo, irmãos. A nova criatura que mesmo sendo assediada, amados, pelo pecado, irmãos, né? Ela estará sempre prevenida contra isso. Vamos para o primeiro ponto, amado, desenvolvimento da nossa exposição. Em primeiro lugar, o verso 18, pela dureza do seu coração. Vamos ver essa situação do homem no pecado, na velha natureza, né? O comportamento, amados, do primeiro homem ao cair no pecado da desobediência, mostrou o seu desejo humano ao invés de aceitar a vontade de Deus, né? Levou à sentença de morte espiritual que ele teve, expulso do jardim para fora, ele assim foi expulso de lá, e todos que nasceram dele estavam expulsados, né? Ele estava fora, né? Entendeu? Afastado de Deus, né? E tudo isso em consequência do pecado, irmãos, né? Da condenação, da morte, não só a morte eterna, mas a morte física, irmãos, para depois de ser convocado o tribunal de Jesus Cristo, né? Os que, amados, os que não alcançaram o cumprimento das promessas do primeiro homem, quem não ouviu a voz de Jesus Cristo, que não creu na vinda dele, que não creu na voz dele, que não crê hoje que ele veio. Então, todas essas pessoas, irmãos, que tiveram chances de ouvir a voz de Deus, de saber que ele veio salvar, ele veio perdoar o homem pecador, amados, que gerou a morte eterna, espiritual e também a morte física, meus queridos. Quem crê é candidato à glória de Deus, né? Certo? Mas todos aqueles que rejeitar o Evangelho, a vinda do Filho de Deus no passado, que ele veio e que ele é o nosso Salvador, haverá, amados, de prestar conta com Deus, se viver aqui e morrer na incredulidade, rejeitando Deus, Jesus vai acertar as contas no juízo, no tribunal do juiz Jesus Cristo, né? Muito bem, irmãos. A recusa do homem crer, irmãos, e receber Jesus Cristo mostra a situação, meus amados, mostra a situação de o quanto ele tem o seu entendimento obscurecido, amado, que o torna escravo, amado, do pecado, né? Tendo o coração duro, meus amados, né? Para compreender a oportunidade que foi dada para ele ouvir que o Salvador vinha, antes dele ter vindo, que quando ele veio, ouviram, e que ele veio e deixou a sua palavra, irmão. Está aí tudo claro.
para o homem, irmãos. Né? Então, a situação de um coração duro revela o desconhecimento de Deus, preferindo a sua vida de pecado, amados, né? Que traz para ele prejuízo e o julgamento de Deus, as suas consequências de condenação para ir para o inferno. E para o inferno, se morrer aqui, rejeitando, vai para o inferno. Jesus Cristo vai levar ele para o inferno. Lembra dos dois ladrões da cruz? Né? Pois é. Em Eclesiastes, o sábio diz que quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Que Deus morreu os dois lá. Um morreu crente, foi para o céu. Outro morreu incrédulo, foi para o inferno. Jesus levou todos os dois. Ele aqui comanda tudo. Lá no inferno, como não tem corpo, é consciência. Espírito, a alma, os dois juntos lá. Então está lá, meus irmãos. Né? Agora, quando ele vier para fazer o julgamento final, os que rejeitaram e foram para o inferno vão ressuscitar para ir para o lago de fogo. E os que foram para o céu vão participar do julgamento para ir mandar para o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Que bênção, né? Muito bem, amados, o pecado neutraliza o homem, retirando dele os valores positivos da vida, irmãos. E como ele tem obscurecido o seu entendimento, amados, não reconhecendo os valores legítimos, amados, da verdade, né? O homem que tem o coração endurecido, ele não dá valor às coisas de Deus, irmãos. A gente está vendo por aí, amados, né? Porque ele tem inclinação para o pecado. Não adianta, amado, qualquer tipo de insistência, pois ele não vai ceder por causa do seu coração endurecido. Agora, veja bem, eu creio, meus queridos, né? Eu creio que no momento oportuno, que a palavra de Deus é pregada, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus move naquela vida e passa a contemplação da fé para essa pessoa poder crer, amados, né? Então eu acho, irmãos, irresistível que a pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe a fé, ele resista, amado. Eu creio que ele acreditará em Deus na sua vida, irmãos, né? E, amados, também, irmãos, não crendo e rejeitando, amado, não é? E rejeitando o Senhor Jesus, não haverá escapatória. Morrendo nesta vida, irmãos, ele terá o destino do inferno e depois do julgamento final, amados, o Senhor Jesus, ele irá ouvir do Senhor Jesus o veredicto, né, final da segunda morte, chamada Geena, né? É isso aí, da eterna destruição do homem, isto é, o tormento do lago de fogo. E vamos ler aí Apocalipse, capítulo 20, verso de número 14. Olha o que é que diz aí no julgamento de Jesus quando ele vem a fazer, né? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, Geena. Quer dizer, Jesus tinha, numa medida provisória, criado o inferno para levar os caras que morrem, né, aqui, e seu espírito, sua consciência, vai para o inferno, certo? Porque não tem corpo, né? Quando vem do inferno, ressuscita para ser julgado, então o inferno que ele havia criado e a pessoa condenada vai direto para o lago de fogo. É isso que eu quero deixar claro para você, meus queridos. Em segundo lugar, irmãos, o verso de número 22, a velha natureza, essa coisa triste, né? Velha natureza. E eu pergunto, o que é a velha natureza da qual os cristãos que foram redimidos estão fora dela? Né? Qual é? O cristão não deverá ter nenhum tipo de interferência, amados, em relação à velha natureza. Agora ele é nova, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Embora pela presença do pecado na vida do cristão, né, enquanto estivermos aqui, né,
alguns cederão em algumas oportunidades ao pecado, o qual lutará, amados, em se livrar desta maldade, recorrendo ao pedido de perdão a Deus, irmãos, né? Que será, amado, perdoado por causa dessas situações vexatórias, irmãos, não é? Por esses momentos de vacilo que o cristão pode dar pelas grandes tentações que acontecem. Mas ele tem Jesus. Por isso que 1 João falou, temos um advogado para nos defender. Né? Meus queridos, eu queria dizer para você que enquanto aquele que é escravo do pecado, irmão, viverá nesta vida como se ele fosse o dono do pedaço, amados, né? Fazendo de forma resoluta, meus queridos, na decisão adâmica, mergulhado no pecado. Uma coisa triste, né? O pecado, irmãos, uma desobediência, não é? Uma desobediência, amado a Deus, que leva os pecadores a se rebelar contra Deus, Deus que o criou, amados, né? Que ofereceu a vida para sempre, amados, com toda a criação, amados, e viver livre de toda a maldade, amados, que nós estamos vendo hoje aí, neste mundo. Estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus, né? Certo? Bem, os cristãos que são escolhidos de Deus conhecem, quando creram em Jesus Cristo, né, a promessa, amados, que o homem, infelizmente, perdeu, né, e a decisão maliciosa dele gerou uma questão hereditária desde o início da criação. Né? Então, o pecado, irmãos, é isso aí que afeta o homem, né, toda a sua linhagem. O que dizer sobre o que representa a velha natureza? Irmãos, vamos citar algumas coisas, irmãos, nocivas que o homem pecador vive e pratica o mal em toda a sua vida. Né? O que é que ele faz? Maldade, imoralidade, irmãos, corrupção, criminalidade, amado, e tantos outros males que povoam a mente da vida do homem pecador. Amados, embora na parte de se ver algo bem, praticamente, moralmente, coisas boas na família e trabalho na sociedade, não são suficientes como foi a lei, amado, para os judeus. Veja bem, meus irmãos, o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, enganou-se, né? Porque ele faz os dois. Tem pessoas boas, coitadas ignorantes, que são pais de família, bons pais de família, que são bons filhos, bons trabalhadores, bons profissionais, bons empresários, bons cidadãos. Mas esse bom aí, esse bem aí é humano, não serve, porque o homem está morto espiritualmente. Né? Esse bem ele faz muito mais o mal, né, contra o seu semelhante. Meus irmãos, se o homem não se desperta para Deus, podendo fazer uma coisa boa, imagine os judeus, que Deus, né, deu a Abraão a constituição de um povo chamado hebreu, e dele saiu seu neto Jacó, que foi o nome Israel, que Ismael judeu, né, é tudo a mesma coisa, né? Aos judeus foi dado por Moisés a lei, mas isso não interferiu muito, porque eles não criam, né? Eles não obedeciam, tinham a lei. Aliás, Jesus nasceu em judeus, mas nem ele acreditaram em Jesus Cristo, não é verdade? Então, meus queridos, o perdão e a vida eterna, irmãos, continua o homem não se despertando para ele. O homem que comeu da árvore do bem e do mal, do bem, o bem nada ajuda ele.
Muito pelo contrário, eu sou direito, eu sou um bom pai, né? Está entendendo, irmão? Olha, o funil, amados, o funil para a velha criatura, amados, tem sido, o funil da velha criatura, meus amados, tem sido o julgamento do Evangelho pregado e deixado por Jesus Cristo, meus amados, para o homem pecador, escravo do pecado, amados, que está sob o jugo pesado da lei, creia neste Evangelho. Né? O Evangelho veio e a igreja está aí pregando por toda parte para despertar o homem, amados, e ele se libertar, queridos, da escravidão do pecado, da velha criatura. O Evangelho chama o homem a mudar a sua vida. O Evangelho é o julgamento permanente. Vamos explicar melhor isso. Olha, por que o crente não vai participar do julgamento final? Quer dizer, vai participar. Porque o crente não vai ser julgado no julgamento final. Porque no julgamento aqui do Evangelho, foi Jesus disse, para todo mundo pegar o Evangelho, toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, nós já participamos desse julgamento preliminar. Então, quem creu, está salvo. Quem não creu e morreu na incredulidade, aí que vai para o julgamento final. Então, só vai para o julgamento final os que não creram em Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala para os filipenses. Olha bem, Filipenses, no capítulo 3, versos de 12 a 14. Grave bem isso aí. Olha, não que eu tenha alcançado, não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão à minha frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha bem, aí está aqui a nova criatura dando exemplo à velha criatura, para ela se despertar, para receber Jesus na sua vida, né? Jesus na sua vida, né? Muito bem, então vamos para o terceiro ponto, o verso 23. A se revestir da nova criatura. Olha bem, meus irmãos, o cristão, amados, o cristão, uma vez criatura, nova criatura, nasceu de novo, irmãos, nada mais terá a ver com a velha criatura, amados, né? Devendo rejeitar qualquer procedimento antigo e que nada tem com a maneira nova de viver, muito pelo contrário, se revestir do novo modelo, não é? Do novo homem, amados, e procurar, buscar viver uma vida na vontade de Deus. Depois que o homem passa pelo processo, amado, de ser uma nova criatura, ele passa a ser totalmente diferente, né? O novo estilo de vida, irmãos, da nova criatura é completamente diferente. Ele busca viver no padrão de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo. A nova criatura deve viver essa mudança, amado, né? Ocorrida em sua vida, procurando ter uma vida, amado, prática dentro dos parâmetros da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado, né? A experiência de ter uma nova vida, de ter o Espírito Santo, amado, dentro de si, é algo muito precioso para ele poder desfrutar, amado, da vida cristã e ter um compromisso e cumprir com Deus no seu dia a dia. Não existe sensação maior, amado, do homem escravizado pelo pecado de se tornar, ter uma vida nova, mudada pela conversão e abandonar a velha natureza, amado, e se colocar diante de Deus como algo prioritário para a sua vida, né? Quando o homem conhecer a verdade, ele irá ser transformado e passa a viver uma nova criatura para poder, amado, conhecer a verdade, amados,
que aconteceu em sua vida, que trouxe a esperança para um novo viver, para poder acreditar no futuro, nas promessas que Deus deu, da glória dele para vivermos para sempre. Meus queridos, a nova criatura é fruto do processo da escolha de Deus, não do homem, né? Que não viu nenhum mérito humano capaz de salvar o homem, mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, amado, que veio ao mundo, trouxe o chamado de segui-lo. Jesus convidou as pessoas para segui-lo. Isso foi fundamental para as pessoas tornarem novas criaturas, que aconteceu quando Cristo morreu. Né? Quando Cristo morreu, o que foi que aconteceu, amado? Nós morremos também com ele para o pecado. Morremos para o pecado. Né? E quando ele ressuscitou, ressuscitamos para a nova vida. Então, hoje somos novas criaturas em Jesus Cristo. Eu quero concluir com fazendo para você, amados, 3 aplicações que eu quero que você preste atenção, né, na nossa conclusão. Muito bem. A primeira, meus irmãos, né, a dureza do coração, amado, marca o homem sem Deus, né? Ele se mantém, amado, dentro dos seus caprichos pessoais, não ouve a ninguém, não ouve a ninguém, mesmo que seja para abrir os seus olhos e verificar alguma coisa, algum erro, quanto mais ele enxerga a luz de Jesus Cristo, amado, ele se coloca contrário. Mas olha a advertência que diz a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo de número 3, versos 7 e 8. Olha o que é que diz. Por isso, o Espírito Santo diz, hoje se ouvides a voz, não endureçais o coração, né? Não endureçam o coração como foi a rebelião no deserto, né? Quando o homem ouve a voz de Deus, então abre o coração crendo em Jesus Cristo, amado. Então ele abre, então ele precisa ouvir a voz de Deus, amado, né? E entregar a sua vida para ele e obedecer ele em toda a sua existência. É isso que ele precisa fazer. A velha, amados, natureza, o homem que faz parte da natureza adâmica, meus irmãos, que não creu na promessa que o mundo recebeu, que foi o Redentor Jesus Cristo, irmãos, que veio para resgatar o homem do pecado, amados. Essa velha natureza que não crê nele estará se dando muito mal. A velha natureza vive no pecado e tem o seu coração endurecido, amado, entendimento obscurecido, amado, separado de Deus e vivendo na ignorância do pecado. Amados, o cristão é perdoado por Jesus Cristo, nasceu de novo e teve a sua velha natureza eliminada. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Olha bem o que diz a palavra de Deus em Romanos 6, verso de número 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Não é? Olha, a última aplicação, se revestir da natureza humana, amado, aqui nesse verso 23, os ensinamentos de Paulo sobre Jesus Cristo deixam claro que o cristão precisa viver uma vida de intensidade, irmão, naquilo que ele aprendeu, para se fortalecer, né, na fé e poder exercitar o seu testemunho de uma nova criatura, né? A nova natureza passa a viver uma vida de transformação, como diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17, amados, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Olha, que Deus te abençoe e que tire desse estudo preciosa lição para a nossa vida. Amém?